Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma série de mensagens acerca das qualidades da liderança. E nós vamos começar sobre a comunicação, a arte de falar em público, de comunicar uma mensagem a outras pessoas. E vamos trazer o exemplo bíblico de Adão e Eva. Nós sabemos pelo episódio da Bíblia, a partir do Gênesis 3, que houve uma falha de comunicação entre Adão e Eva, tanto é que essa falha levou com que Eva fosse persuadida pela serpente e caísse no erro de desobedecer a Deus. E não só isso, levou Eva também a, junto com Adão, tropeçarem diante do Senhor e causarem toda essa tragédia a nível humanitário, onde o pecado entrou e gerou todas essas consequências terríveis que nós sabemos que afetou toda a humanidade, toda a raça humana como nossos representantes. Mas aonde que Adão falhou? Quais foram as 5 falhas na comunicação entre Adão e Eva? Como é que Adão falhou como comunicador? A primeira falha de Adão foi que ele ignorou os detalhes na mensagem de Deus. E ele não passou isso para a mulher, ou faltou ali uma comunicação mais eficaz dos detalhes da mensagem de Deus para Adão, quanto ao cuidado, quanto àquilo que podia, não podia. Nós vemos que no coração de Eva estava turbulento, Havia uma falha ali de comunicação e Eva se deixou iludir, persuadir, de maneira sagaz a serpente a enganou. E nós vemos essa primeira falha de comunicação. Ele ignorou os detalhes na mensagem. Será que quando você vai trazer uma mensagem, você presta atenção nos detalhes? Será que você coloca as palavras de maneira eficaz, objetiva? Será que as pessoas entendem com eficácia cada detalhe da mensagem que você está passando? Então nós vemos aqui a primeira falha entre a comunicação de Adão e Eva. Deus foi claro com Adão, e Adão, não sabemos por que motivo, falhou nessa comunicação com a sua esposa Eva, a primeira mulher descrita na palavra de Deus. Segunda falha que nós vemos de comunicação é que Adão permitiu que a voz de Eva o influenciasse mais do que a voz de Deus. Adão permitiu que a voz da mulher, da sua mulher Eva, falasse mais alto, o influenciasse mais do que a voz de Deus. E aqui nós aprendemos uma grande lição: nada nem ninguém pode te influenciar mais do que a voz de Deus. Será que a voz de Deus está em primeiro lugar na sua vida? Será que você busca a voz de Deus através da palavra, através de sermões, através de ministrações, através de uma vida devocional, de oração, de adoração, de jejum, de leitura, de mergulhar na palavra de Deus, que é a maneira mais segura de ouvir a voz de Deus, é através das Escrituras, é através da palavra de Deus que nós ouvimos essa voz preciosa, a voz do Senhor, a voz que nos orienta. A lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Não permita que nenhuma voz, seja de amigo, seja de parente, familiar, de colega de trabalho, de amiguinho, do seu cônjuge ou da sua cônjuge, dos seus filhos, seja de quem for, nenhuma voz pode te influenciar mais do que a voz de Deus. A voz de Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Terceira falha de comunicação de Adão é que ele falhou em ser responsável na sua comunicação. Ele falhou em ser responsável. Quando ele foi confrontado por Deus, ele jogou a culpa na mulher. É a famosa síndrome de Adão, E os seres humanos têm especialidade nisso. Quando são confrontados quanto à sua falha, quanto à sua responsabilidade, geralmente fazem uma transferência de responsabilidade. Culpam os outros, arrumam justificativas, vãs, fúteis, Dão N explicações para erros e falhas, em vez de assumirem a sua responsabilidade. Adão não assumiu a sua responsabilidade como cabeça do lar, como responsável pela sua família. Tanto é que Deus veio falar não com a mulher, apesar dela ter caído primeiro na sedução, no engano da serpente, Deus veio falar com o cabeça, Deus veio falar com o homem. E você, homem, é responsável por aquilo que acontece no teu lar.
na tua casa, na tua família. Você é responsável daquilo que você comunica, da mensagem que você traz para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. Será que você tem feito isso, homem? Será que você tem sido sacerdote no teu lar? Será que você tem trazido a mensagem divina, a palavra de Deus, tem feito culto doméstico, está trazendo para o seu lar, para a sua família, os princípios e valores do reino de Deus de maneira eficaz, de maneira clara, como um bom comunicador, sendo responsável pela mensagem e pela comunicação que você traz? Ele falhou em ser responsável na sua comunicação. Falha de Adão. A quarta falha de Adão é que ele esqueceu o que Deus disse quanto às suas consequências. E infelizmente muitas pessoas caem nesse erro de liderança, caem nesse erro e falha de caráter, que é esquecer que todo pecado traz consequência. Todo erro humano tem uma semeadura. A Bíblia diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se nós semearmos na carne, na natureza pecaminosa, nos erros e falhas, em outras palavras, nós colheremos corrupção, ruína, desgraça interior e exterior, tragédias, consequências terríveis para a nossa vida. As pessoas hoje só pensam no prazer momentâneo, no pecado que está ali na cara, naquilo que aparentemente parece ser bom, mas se esquecem do que Deus disse quanto às consequências. Será que quando você erra, você assume as responsabilidades, você assume as consequências como causa e efeito, como semeadura e colheita? Será que você, irmão, antes de semear, antes de fazer uma escolha, tomar uma decisão, pensa no que Deus disse quanto às consequências? Será que você mentaliza, você pensa, você analisa antes de fazer uma escolha, principalmente quando envolve a sua família, seus entes queridos? Quanto à consequência, você analisa, você pensa, que consequências isso trará para o meu futuro, para a minha família, para o meu casamento, para o futuro dos meus filhos, para o futuro da minha empresa, para o futuro dos meus negócios? Será que isso vai causar o que na vida deles? É muito importante nós pensarmos nas consequências, dentro daquilo que Deus diz, dentro das escolhas que nós realizamos. E a quinta falha de comunicação entre Adão e Eva é que Adão não assumiu a responsabilidade pelos resultados da comunicação falha. Isso é muito importante, você como líder, você como um comunicador, assumir as responsabilidades pelos resultados quando a sua comunicação é falha. Procure não falhar na sua comunicação, procure comunicar de maneira eficaz, procure comunicar de maneira objetiva, direta, clara. Se necessário for, grave um vídeo, se necessário for, grave um áudio, mande uma mensagem clara. Nós vemos muito isso nas redes sociais, na internet, né? Às vezes você digita ali, a pessoa interpreta de uma maneira totalmente errada. Você coloca uma frase ali, existem 1000 interpretações equivocadas sobre ela. Então pense, leia, releia, analise a sua comunicação, a mensagem que você está comunicando, e seja responsável pelos resultados quando a comunicação for equivocada ou for falha. Adão errou nisso. Ele não assumiu a responsabilidade pelos resultados da comunicação falha. Tem muito patrão que é assim, tem muito líder que é assim, tem muito gestor que é assim. Ele erra na comunicação, daí seus funcionários fazem alguma coisa errada, joga pressão e joga a culpa naqueles que não têm culpa, sendo que eles se equivocaram ou não entenderam, não compreenderam as suas funções, as suas tarefas. E houve por parte do líder, do comunicador, do gestor, da pessoa responsável, uma falha na comunicação. Não seja como Adão e Eva. Dentro do seu casamento, tenha uma comunicação eficaz, clara, transparente, integral, correta, honesta, íntegra. Sejam transparentes um com o outro, sejam honestos um com o outro, sejam sinceros nos seus relacionamentos, sejam eles de ordem profissional, afetiva, relacional, ou qualquer tipo de amizade. Nós precisamos de transparência, precisamos de integridade, precisamos de sinceridade, precisamos de responsabilidade
e precisamos de maturidade nos relacionamentos. Maturidade significa assumir responsabilidades. Foi tudo o que Adão não fez com relação à comunicação entre ele e a sua esposa Eva. Será que você é um bom comunicador? Será que você dá atenção aos detalhes da sua mensagem? Será que a sua audiência consegue interpretar corretamente, consegue captar a mensagem que você está trazendo? Será que você assume as responsabilidades pela comunicação que você traz? Então pense nisso, valorize a boa comunicação, porque uma das grandes qualidades dos verdadeiros líderes é se comunicarem de maneira eficaz. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração e a sua família. Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e que Deus abençoe. Curta aí o nosso canal e divulgue em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família.